Olá, você, tudo bem? Vamos terminar a pintura desse tapete de chão. Estou trabalhando, a gente vai fazer aqui esses detalhes que estão faltando para terminar essa pintura, ok? Vamos lá então. Nós vamos começar por essa vegetação aqui, ó. Tem tipo uma árvore aqui na frente, ou seja, a copa de uma árvore, né? E a gente vai trabalhar com azul marinho. Aqui tem os detalhes aqui do tapete. Eu vou levantar, ó, e vou trabalhar com azul marinho. Gente, o pincel é o aparado e lixado, se não me engano, é o 14 da Condor. Eu digo se eu não me engano porque está apagada aqui a especificação aqui do pincel, tá? Então a gente vai trabalhar aqui com o azul marinho, essa vegetação aqui. É pouquinha tinta, a gente vai trabalhando áreas pequenas, então pouca tinta no pincel, tá? Levanto aqui o babado aqui esse acabamento aqui do tapete, ó, e meto a tinta por baixo e pinto. Como esse tapete é de um material bem grosso, a trama do tecido ela é bem cheia de imperfeições. Assim, a gente tem que trabalhar devagar com o pincel para ir cobrindo, não é? Sem deixar falhas na pintura. Lógico que esse azul marinho aqui, ele está só me dando a base, né, o suporte, a base mais escura, o suporte, para mim poder trabalhar a luz depois, não é? Então não preciso preencher completamente com o azul marinho não, mas o máximo que a gente deixar já adiantado é melhor, não é? Facilita a conclusão do trabalho. Acabamos de trabalhar com o azul marinho, a gente vai trabalhar agora com o verde musgo. Aonde paramos aqui com o azul marinho, a gente vai iniciar o trabalho com o verde musgo. A gente vai avançar um pouco mais aqui. Vamos trabalhar também aqui em cima do azul marinho. Com isso a gente vai ganhar um verde com tons mais escuros, não é? Aqui no canto, ó. A gente continua trabalhando com o verde musgo. Você vai prestar atenção e vai reparar que essa parte aqui ela está bem mais escura do que a parte da vegetação que avança aqui, ó. Que essa parte aqui ela vai estar mais clara, que ela vai estar sobrepondo essa vegetação aqui de trás. O importante é não ter pressa, trabalhar com calma e observando bem o que se está fazendo. Temos aqui o azul marinho fazendo a parte mais escura, descemos com o verde musgo. Nós vamos trabalhar agora com o amarelo limão, compondo, ou seja, preenchendo, né, toda a área aqui dessa vegetação. E com isso a gente já tem a base, né, para continuar trabalhando os detalhes aqui dessa copa dessa árvore, tá bom? A gente tá trabalhando com o mesmo pincel, tá bom, gente? O mesmo pincel.
desde do começo aqui dessa pintura, desse detalhe da pintura até agora é o mesmo pincel. Eu volto a trabalhar com o verde musgo e vou avançando um pouquinho aqui para cima do amarelo limão, ó. Eu vou ganhar tons de verde mais claro aqui à medida em que avança aqui, ó, à medida em que avanço no detalhe aqui da pintura. Com isso também eu tenho mais homogeneidade aqui no trabalho. Ou seja, a tinta fica bem disposta, bem espalhada aqui sobre o tecido. Você vê que fica sem aquelas imperfeições, ou seja, o tecido ele fica bem pintado, tá? Sem falhas. Eu estou voltando a trabalhar agora com azul marinho e toda a área que eu quiser fazer uma maior profundidade, ou seja, locais mais fechados aqui nessa árvore, ou seja, aonde a luz ela não penetra muito, onde eu queira fazer detalhes mais escuros, detalhes de sombra, eu volto a trabalhar com azul marinho, tá? Ó, aconteceu de eu sujar aqui um pouquinho aqui o tecido, tá vendo? Um detalhe aqui. Então, eu vou ensinar um truque para vocês. Aqui, ó, vocês estão vendo que sujou um pouquinho aqui, tá vendo? Onde não era para sujar. Se acontece isso, imediatamente eu pego um pedaço de durex, tá? Durex, e vou ali em cima e faço isso, ó. Tem que ser imediatamente, tá, gente? Quanto mais rápido você fizer isso, melhor. Com isso, olha, você disfarça ali o seu erro, tá bom? E acaba de uma certa forma consertando. Ok? Com o mesmo pincel e o siena natural, a gente vai compor aqui os detalhes, tá? Nessa vegetação aqui. Ó, notem que eu só coloco o pincel com batidinhas curvadas, ó. Ó. Eu vou criando assim efeitos que simulam a forma, né, das folhas aqui dessa árvore, ó. O caimento das folhas, né, melhor dizendo. Eu procuro preservar as áreas mais escuras, tá? Para deixar bem entendido, não é, que ali são áreas em que a luz não alcança. Trabalho agora com o amarelo pele, fazendo as iluminações aqui nas folhagens. Eu volto a trabalhar com azul marinho. Eu vou simular uns galhos aqui, tá? Com azul marinho. Ó, dou preferência de fazer esses galhos nas áreas mais escuras. Tá bom, gente? Com o amarelo pele, a gente vai iluminar um pouquinho esses galhos aqui. Amarelo pele. Pincel número 6. Galhos caindo aqui, ó. Não é? E trabalho
Volto a trabalhar com siena natural e com amarelo pele, fazendo efeitos da vegetação sobre eles. Nós temos aqui um caminho, não é? Temos um caminho com uma vegetação aqui no meio do caminho, tá? É área pequena e a gente vai trabalhar com uma carga pequena de tinta, cobrindo toda a área que está precisando ser pintada com verde musgo, para depois a gente trabalhar os detalhes. A gente vai trabalhar com verde musgo, cobrindo toda a vegetação rasteira aqui no detalhe da pintura. A gente vai trabalhar com verde musgo toda a vegetação aqui por baixo, aqui, ó, desse caminho, tá bom? Já circulei toda a parte de baixo do tapete com o verde musgo. Agora eu trabalho ainda com o verde musgo, subindo, avançando detalhes mais escuros com o verde musgo, porque depois eu vou trabalhar com o amarelo para fazer as partes mais claras. O importante é você fazer esse trabalho com paciência, tá? Para não ficar falhas na sua pintura. E também nem tinta demais, não pode chapar tinta demais também, que o trabalho fica grosso, fica mal acabado. Pessoal, tem gente aí brigando por conta de política, não é? Porque um quer votar em A, o outro quer votar em B e acaba brigando até com os parentes, com os conhecidos, por conta de política. Não faça isso não. Faça isso não, afinal de contas vai vencer aquele que Deus permitir. Não é nem aquele que Deus quer não. Acredito que nem seja aquele que Deus quer, mas aquele que Deus permitir. A vontade de Deus sempre vai prevalecer e a gente tem que se agarrar nisso e não ficar brigando com conhecidos, com parentes por conta de política, tá bom? Volto a trabalhar com amarelo limão. Digo volto a trabalhar porque já trabalhei com ele lá em cima, não foi? Na vegetação lá de cima. Vocês notem que aqui eu não trabalhei com azul marinho, não, pelo menos por enquanto não. Eu acho que não vai ser preciso. Como essa vegetação ela está na frente, eu quero fazer ela ficar um pouco mais clara do que aquela vegetação lá de cima. O amarelo limão aqui nas áreas mais claras, onde está sem tinta, não é? Fazendo assim as áreas mais claras. Como o trabalho já estava em andamento, né? Ou seja, já tinha algumas áreas já trabalhadas, você talvez não estivesse entendendo, não é? Alguns detalhes da pintura que agora fica mais claro, não é? O caminho. Nós estamos trabalhando aqui a vegetação com o amarelo limão, fazendo as áreas mais claras depois de ter trabalhado com o verde musgo. Lembrando que as áreas mais claras, geralmente elas estão acima, não é? Ou seja, recebendo a luz direta. Eu volto a trabalhar com o verde musgo nas mesmas áreas onde eu iniciei com ele, ó, e vou avançando para cima do amarelo. Com isso eu tenho as áreas mais escuras e as áreas mais claras.
Eu disse talvez não ia trabalhar com azul marinho, mas resolvi trabalhar. Eu vou criar detalhes aqui com azul marinho para fazer as áreas mais escuras aqui na vegetação, tá bom? Ó, você nota que quando eu coloco o azul marinho, eu tenho um volume de amarelo aqui, não tem? Se eu quero fazer esse volume de amarelo sobressair, eu tenho que criar as áreas mais escuras, ou seja, a área de sombra. Então, eu meto o azul marinho aqui, ó. Com isso, eu divido essas duas áreas, não é? E crio as áreas de sombra. Ou seja, como se a luz estivesse batendo aqui nesse volume de folhagem e criando uma sombra aqui por trás. E assim consequentemente, ó. Não esquecendo de esfumar bem a tinta, que é para não ficar aquela pintura grosseira, né? A gente vai trabalhar com amarelo pele, criando aqui os efeitos dessa vegetação, tá bom? Preserva as áreas de sombra e trabalha os detalhes da vegetação. Trabalhar alguns galhos, não é? Ó, você nota que eu estou trabalhando os galhos nas áreas mais escuras, tá? Ele não tem que aparecer muito, né? Mas aí se eu quero um efeito melhor, ó, eu trabalho de maneira bem leve aqui, ó, fazendo alguns galhos sobressaltando na vegetação. De leve, tá bom? Não pode ser tinta muito forte agora não. Com o pincel número 6 e batidinhas, vou fazendo uma vegetação um pouco mais rasteira aqui. Com o amarelo limão eu vou iluminar também algumas áreas aqui nessa vegetação aqui que está em primeiro plano. Terra queimada eu crio algumas áreas a mais de contraste, ó, ou seja, áreas mais escuras, não é? Ó, separando aqui a vegetação rasteira dessa vegetação aqui da frente, no caminho. Terra queimada, tá, gente? Bom, pessoal, finalizamos assim o trabalho. Ó. Espero que tenha sido umas explicações proveitosas para você, não é? Aguardem novas aulas, ok, gente? Novas dicas. A gente vai se ajudando. Abraços e até a próxima.